Plantão urgente entre as pressas aqui no Flash News, porque Brasília ferve de um jeito que há muito tempo não se via. O clima nos corredores do poder é de choque e tensão máxima. Deixe seu like e nos diga de qual cidade você está nos acompanhando, porque o que eu vou explicar agora ajuda a entender o momento que o país está vivendo. Relatos que circulam desde as primeiras horas do dia apontam para um cenário institucionalmente pesado. Final de ano, período que deveria ser de discursos protocolares e clima de trégua, virou um caldeirão de crises simultâneas, decisões questionadas e recursos urgentes. Nos bastidores, a sensação é de que o sistema esticou demais a corda e agora está sendo obrigado a rever movimentos. O centro desse terremoto político atende por vários nomes que se conectam: Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Banco Central, operações policiais, denúncias de corrupção em diferentes níveis e um contraste que salta aos olhos. De um lado, decisões firmes contra vereadores, prefeitos e autoridades locais acusadas de desvio de dinheiro público. De outro, cautela máxima e silêncio quando o debate toca figuras do topo da estrutura institucional ou escândalos financeiros de grande porte. É nessa diferença de tratamento que nasce a revolta popular e a pergunta que ecoa de norte a sul: a lei vale da mesma forma para todos ou não? Dentro desse contexto, ganha destaque o caso de um grande banco que quebrou a confiança de milhares de brasileiros e passou a ser citado como exemplo de possível falha de fiscalização e de responsabilidade do próprio Estado. Analistas independentes apontam que, quando uma instituição opera há anos sob autorização oficial, o mínimo que se espera é vigilância eficiente. Quando isso falha e o prejuízo vem na casa dos bilhões, a cobrança deixa de ser apenas econômica e passa a ser moral. A questão é simples: quem responde por isso? O que gera ainda mais tensão é a forma como algumas medidas foram conduzidas. Segundo avaliações de juristas e comentaristas, a decisão de marcar uma cariação entre representantes de órgãos de controle e de instituições financeiras em plena reta final do ano, por videoconferência e sob clima de pressão, soou para muitos como uma exposição desnecessária de servidores de carreira. Para críticos, ficou a impressão de que a linha entre investigação firme e constrangimento institucional ficou perigosamente borrada. Foi nesse ponto que a Procuradoria-Geral da República entrou em cena e pediu a suspensão dessa cariação, classificando o ato como precipitado. Esse gesto, raro e simbólico, expôs que existe tensão real entre diferentes instâncias do sistema de justiça. Quando a PGR se posiciona para frear um movimento vindo de um ministro de corte superior, o recado é nítido: algo ultrapassou o limite do razoável e precisa ser reavaliado. Enquanto essa disputa institucional acontece no topo, o Brasil acompanha episódios que reforçam a percepção de contraste. No interior do país, prefeitos, vices e câmaras inteiras de vereadores são alvos de operações, prisões preventivas e manchetes duras por suspeitas de corrupção e desvio de recursos destinados à população mais vulnerável. Quando os fatos são comprovados, é justo que haja punição exemplar. Mas o cidadão que vê isso na televisão compara com a forma cuidadosa como casos sensíveis envolvendo grandes estruturas são tratados. E é dessa comparação que nasce o sentimento de injustiça seletiva. Paralelamente a tudo isso, o nome de Jair Bolsonaro volta ao centro do debate, mesmo ele estando afastado do cargo. Internado para mais um procedimento de saúde, cercado de cuidados médicos, o ex-presidente reaparece no noticiário por meio de cartas, mensagens e manifestações de familiares. Uma dessas cartas, lida por seu filho, tem sido interpretada por analistas como um movimento político calculado, sinalizando que, apesar dos processos e restrições, o grupo em torno de Bolsonaro segue se organizando e mirando o cenário de 2026. Independentemente de gostar ou não do ex-presidente, é inegável que ele continua sendo um ponto de tensão na política brasileira. Para uma parte da população, Bolsonaro representa a reação a um sistema que parece distante da realidade do cidadão comum. Para outra parte, ele é visto como símbolo de polarização e conflito permanente. O fato é que sua figura permanece no centro da discussão, influenciando decisões, discursos e estratégias de atores importantes dos três poderes. Na minha avaliação, o que estamos vendo é um sistema submetido a estresse máximo. De um lado, instituições que precisam mostrar firmeza contra a corrupção e os abusos. Do outro, a necessidade de preservar garantias, evitar excessos e impedir que a lei se transforme em arma política. Quando esses dois lados deixam de caminhar juntos, a confiança se quebra. E uma vez quebrada, não se reconstrói com discurso pronto, mas com atitudes concretas, transparência e coerência. O caso do grande banco, as decisões revistas às pressas, os pedidos da Procuradoria, as operações em municípios pobres e o retorno de Bolsonaro ao centro da cena formam um mosaico que revela algo maior: o Brasil atravessa não apenas uma crise política,
mas uma crise de credibilidade institucional. As pessoas já não se contentam com frases genéricas sobre defesa da democracia. Querem ver a lei sendo aplicada de forma igual para todos, sem blindagem para quem tem poder e sem espetacularização seletiva para quem está na base. Esse final de ano, em vez de trazer a sensação de pausa, escancarou o quanto o país ainda precisa amadurecer em termos de respeito a regras, limites e responsabilidades. O cidadão olha para cima e enxerga um jogo que parece funcionar com duas lógicas diferentes, uma para quem tem influência, outra para quem não tem. Quando essa percepção cresce, a descrença abre espaço para conflitos ainda maiores. Por isso, o papel de canais independentes, como este, é estimular reflexão crítica. Não estamos aqui para mandar você pensar de um jeito ou de outro, mas para lembrar que questionar é parte essencial da vida democrática. Perguntar por que determinadas decisões foram tomadas, por que outras foram revistas, quem ganha, quem perde e quais são os critérios usados não é sinal de extremismo, é sinal de responsabilidade cidadã. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários se você acredita que a justiça no Brasil é aplicada de forma igual ou se enxerga sinais de seletividade. Sua visão ajuda a construir esse debate. Inscreva-se no Flash News, ative o sininho, compartilhe este vídeo com quem também sente que algo não fecha nas notícias que chegam de Brasília e siga com a gente. Em um país onde o silêncio é conveniente para quem está no topo, manter-se informado é uma forma poderosa de resistência pacífica.